Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. É verdade, sejam bem-vindos aqui ao nosso Jesus em Família, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Espírita Paz e Amor no YouTube, aqui no Facebook, né? Então, vocês são nossos convidados de honra, na verdade, vocês é que fazem o nosso trabalho ser o trabalho que é. E por isso que a gente está aqui sempre com muita alegria, né, Paulo? É verdade. Hoje teremos como nossas convidadas a nossa irmã Márcia, a nossa irmã Aileen, que daqui a pouco já estarão no ar aqui conosco. Elas já estão aqui nos aguardando. Daqui a pouco elas entram com as suas participações especiais hoje. É verdade. Assim, o Evangelho no Lar, quando a gente faz, a gente reúne a família, né? A gente comunica que vai ser realizado o Evangelho no Lar e todos aqueles, obviamente, que estão ali presentes são convidados. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente se reúne à mesa, coloca um recipiente com água para fluidificar, coloca um copinho de água para cada um de nós, das pessoas que estão presentes, né? E ali vocês sentam e começam o trabalho do Evangelho no Lar, que sempre vai ter um dia marcado com um horário certinho, porque neste dia e neste horário os espíritos amigos vão comparecer impreterivelmente à sua casa para realizar esse trabalho de purificação do ambiente, de levar as energias benéficas para todos os habitantes da casa e também para os convidados, eventualmente, né? E ali, então, se abre o Evangelho. Normalmente a gente abre ao acaso. Lê um pequeno trecho, o suficiente que dê para entender, e aí comenta. Um comenta uma coisa do que entendeu, o outro comenta outra, não é? Às vezes as crianças dão participações muito interessantes, porque a gente acha que elas não estão entendendo, e elas estão entendendo muito bem e até melhor do que os adultos. Então, são todos muito bem-vindos e convidados. E aí, neste momento, é bom lembrar que é o momento que você deve abrir o seu coração, pedir aquilo que você precisa, seja o que for, saúde, enfim, recursos materiais, uma intuição, porque neste momento os espíritos estão ali para lhe auxiliar. E depois, por fim, fazem uma prece e encerram o trabalho do culto do Evangelho no Lar. Então, hoje que nós estamos com a nossa família reunida via internet, né? A nossa família vai ser simbolizada pela Márcia Amaral e pela Naylen Caldas, né, meu amor? Isso mesmo. Então, nós vamos estar reunidos aqui virtualmente, fazendo o nosso culto do Evangelho no Lar. Então, a prece de abertura já foi feita e agora, então, nós vamos abrir o nosso Evangelho ao acaso. Aqui em casa, sempre o leitor é o Paulo, porque o Paulo tem uma voz boa, o Paulo lê muito bem, e então ele que lê para nós. Mas nós temos uma pequena que já começa a ler o Evangelho. E aquelas palavras difíceis, né? É um treinamento para ela. Então, além de ser uma coisa legal dela ler o Evangelho, ela já começa a treinar a leitura, que é uma boa dica para as crianças, tá? Mas hoje é o Paulo que vai ler, né, Paulo? Ok. Mas antes vamos dar boa noite para Márcia, boa noite para Naylen. Tudo bem, meninas? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer estar com vocês, sempre. Queridas. Então, tá bem. Vamos abrir? Eu abro e você lê. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante,
constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Uma excelente mensagem para a gente refletir, não é verdade, gurias? Nailen, vamos começar com você, nossa professorinha querida. Né? Meu pai chama ela de professorinha, minha professorinha. E ela é mesmo. Então, vamos começar com a nossa professorinha? Quem me dera ser professora. Professor maior, o mestre divino é Jesus. Verdade. E ele vem derramando a sua luz, a luz do Espiritismo para nós, iluminando os nossos pensamentos, o despertamento do nosso espírito, para que nós possamos entender os erros enormes em que nós caímos ainda por não entendermos a verdadeira propriedade. Conforme essa lição dessa noite, uma necessidade imensa de vigilância, de cuidados, de disciplina, para que nós possamos realmente aproveitarmos o tempo que aqui temos. Quem somos nós? O que nós viemos buscar aqui? Aqui que nós nos propomos? Que espécie de trânsito humano nós estamos fazendo? Como está sendo a nossa caminhada? Qual é o mapeamento que nós podemos fazer da nossa própria existência? O que nós estamos semeando? O que nós estamos colhendo, iremos colher? É um chamamento ao espírito, com certeza elucidando e abrindo a mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nesse caminho da espiritualidade superior. Se a luz veio para todos, indiscriminadamente, bons e maus, justos e injustos, certos e errados, somos todos filhos de Deus nesse imenso rebanho da experiência humana, abrindo caminho para sermos nós mesmos. E eles nos mostram que se formos melhores, se nós cuidarmos do que temos, do que detemos, que nós iremos estar cuidando do nosso espírito. Então, nós aqui no mundo somos tão distraídos com as coisas materiais, um gasto enorme da nossa energia, em horas vazias, em aflições vazias,
como nos diz Emmanuel. Espíritos ainda dentro de uma infância espiritual, sendo chamados nesse mundo de relação por vários envolvimentos, vários envolvimentos, que nós podemos ter o livre-arbítrio e usarmos a nosso bel prazer. Porém, quando as questões do espírito começam a chegar à nossa vida, nós vamos entendendo que tem um sentido mais profundo na nossa vida de relação, que precisamos cuidar mais dessa bagagem. E eles vêm dizendo, tem pessoas que somam conosco e nós somamos com elas. Tem pessoas com as quais nós nos perdemos com elas. Então, tudo isso mostrando para nós essa escolha, os acertos e os erros. E Emmanuel nos traz algumas questões onde nós devemos, então, olhar por nós. Em geral, o homem, então, se interessa aqui na Terra por tudo que brilha, que dá bem-estar material. E nós realmente descuidamos da vida espiritual. Nós colocamos no automatismo das nossas decisões, hábitos e costumes. Nós vamos preenchendo os nossos momentos, nossos tempos, com tudo que nos interessa. Fazemos tudo o que queremos, mas muitas vezes nada do que devemos. Então, esse chamamento aqui espiritual, que vem nos trazendo olhar os pássaros do céu, olhar os lírios, olhar que Deus não desampara nem os passarinhos, que nós precisamos escutar o nosso espírito e trabalhar no caminho da paz, da saúde física e espiritual, da limpeza da mente, dos sentimentos, desapegando das coisas da terra e olhando para as coisas do espírito. Nós sabemos que estamos aqui em provas e expiações e que precisamos aprender a lidar com o estudo, com a vida material, com a vida de relações, que nós desejamos amar e sermos amados. Não tem nada errado nisso. O que foge à nossa percepção são os ajustamentos esperados por nós. Então, nós temos uma sobrecarga de sentimentos, ainda muitas vezes viciosos, inquietações de toda sorte, nos deixamos muitas vezes perturbar por aflições, nos envolvendo em situações com as quais muitas vezes não precisaríamos assumir, nos prendemos a noticiários muitas vezes do plano inferior, nessa atividade terrena, e deixamos escassos momentos para o apaziguamento interior que tanto necessitamos, para o autocontrole, para a meditação elevada, para a harmonização dos sentidos, e nos deixamos, então, muitas vezes levar por essas ondas destruidoras de treva que ainda nos atraem por interesses do mundo. Eu estou dizendo isso no sentido de que a gente se perde, muitas vezes, perde tanto tempo, não é? Nessas notícias aflitivas, perturbadoras que invadem o nosso ser, alterando aqui o nosso sossego. Tem pessoas que, sem se dar conta, perdem muito tempo vasculhando a vida dos vizinhos. Por incrível que pareça mesmo. A gente fica escutando e comentando tudo, distraindo muitas vezes, né, das coisas que nos são próprias. A gente não se alimenta direito, muitas vezes não cuida direito do veículo físico, do nosso corpo físico, no descanso relativo necessário. A gente muitas vezes se perde em fantasias, né, encarcerando mesmo as nossas horas em ilusões na mocidade. Deixamos plasmar aqui no nosso corpo, né, muitas doenças para o futuro. Vamos assimilando nesse descuido o nosso tempo e não vamos cuidando de nós mesmos no ajustamento, no caminho reto da espiritualidade superior que é esperada por nós.
Quando a gente começa a estudar as obras espíritas, a gente começa a entender que a gente não é diferente de ninguém, que a gente é do mundo e vive no mundo, mas que a gente precisa caminhar em linha reta. A gente precisa, de alguma maneira, ajustar e evitar sofrimentos maiores para a nossa existência. Essa capacidade de puxar os freios, né? De evitar os excessos, de meditar e levar o pensamento em oração, né? Sentirmos os que amamos, né? E ajudá-los para que eles se afastem das inquietações, né? Que muitas vezes eles vêm carregados do mundo também. Nós precisamos trabalhar numa mudança, numa harmonização do nosso ambiente. E essas questões todas aqui na Terra, elas vão estar sendo plantadas por nós e criando um ambiente diferente lá para a nossa retomada do plano espiritual. Com certeza. A partir do momento que nós começamos a limpar a nossa casa material e a limpar a nossa casa emocional, a fazer uma higienização mental, uma arrumação dos sentimentos, que nós começamos a abrir as nossas percepções, os nossos desejos de harmonia junto do lar dos que amamos, no ambiente de trabalho, fortalecendo as ligações sinceras, né? A gente ter essa amizade linda de confiarmos uns nos outros, que maravilha, que beleza, isso é um presente de Deus. A gente poder confiar uns nos outros, a gente poder olhar e ter certeza que tem ali um amigo, a gente ter certeza que na hora certa a gente vai chegar, ou eles vão chegar e vão nos abraçar, e nós vamos nos abraçá-los, e nós vamos desejarmos realmente a felicidade uns dos outros. Isso tudo é uma força espiritual que se levanta, né? Que se une, ajudando a retirar, a diminuir a ansiedade, as angústias dos outros, que a gente pode, levantando, né, o estandarte da fé, levantando essas forças divinas, a gente pode ser calmante uns para os outros, que a gente pode ser esperança uns para os outros, que a gente pode, de alguma maneira, né, viver uma terra fértil, uma terra bonita, né? A gente tentar, de alguma maneira, compreender esses instantes, né, que nós estamos vivendo, que eles podem ser diferentes, podem ser benéficos para a nossa felicidade em conjunto. E, com certeza, nós estaremos abrindo as portas do mundo espiritual sem percebermos, por atitudes justas, por vivências reais, sinceras, né, aonde se unirão a nós espíritos benfeitores, né, nos incentivando a harmonia, a alegria de viver, essa esperança no futuro que a gente fala e tanto necessita, né, vencendo os medos e as angústias pela retidão do dever, pela capacidade de nós nos esforçarmos no bem e mantermos os nossos pensamentos positivos e termos confiança em Deus, né? Se o mal tem força, Deus tem mais. Se a gente acredita nisso, a gente realmente tentar limpar os pensamentos, conter a palavra, né? Que poderia ser, como diz Emmanuel, instrumento de esgrima, mas a gente não vai fazer. A gente limpar os pensamentos, filtrar, entendendo que mesmo as pessoas têm momentos infelizes, né? Em alguns momentos de irritação, de angústia, de destempero da alma, mas são tão bonitas as pessoas. As pessoas têm um tesouro tão lindo dentro de si. As pessoas são tão sinceras. As pessoas querem realmente doar amor uns para os outros. E aí a gente vai dizer, mas e aqueles perturbados? E aqueles que plantam o ódio, as dissensões, as guerras, que fazem o mal? Mas nós sabemos que são doentes. São doentes do espírito, doentes da alma, perturbados mesmo. Pessoas que precisariam ser medicados, contidos, tratados. Porque ninguém tem prazer em fazer o mal. O mal ensombra, o mal adoece, o mal angustia. Ele traz a noite perturbadora para dentro de si. Culpas, tristezas de toda sorte, inseguranças, perturbações, desajustes. Não traz nada de bom. Essas pessoas que a gente vê ainda no passo falso das atitudes humanas são doentes da alma, profundamente doentes da alma, com falanges obsessoras junto de si.
sem conseguir se dirigir, sem conseguir realmente encontrar solução ao alcance das suas mãos, mesmo dentro da família. Nós não justificamos essas questões, mas nós precisamos entender em vez de julgar, em vez de criticar. Eles precisam do agasalho da oração, do nosso bom pensamento na sua direção. Meu Deus, ajuda. Meu Deus, que eles consigam melhorar essa vida. Que eles consigam abrir o espírito para oração, para a mente humana. Ali, naquele acidente que a gente passa, que os bons espíritos estejam junto com eles. Que a emergência, a ambulância socorra logo. Que tudo seja atendido a tempo. Ajuda, meu Deus. Nós muitas vezes não temos os recursos no meio daquela correria do trânsito, dos horários, dos compromissos. Não somos as pessoas mais habilitadas que já estão chegando e socorrendo os acidentados, mas nosso pensamento de oração, o nosso desejo sincero de acomodação das almas, na segurança mediúnica, na segurança física, no estabelecimento da saúde do corpo, nós podemos fazer a nossa parte. E por menor que pareça, ela está agindo magneticamente em direção àquelas pessoas, levando um pouco de nós, como nos diz o Chico, canalizando um pouco da nossa saúde física, um pouco da nossa força, da nossa disposição no bem, enquanto o bem vem vindo, o socorro vai atendendo, e nós vamos nos auxiliando. Márcia, eu não vou tomar todo o tempo. Vocês nos chamem a atenção, porque a gente engata a direção. Vamos indo, um pouquinho para cada um. Não, mas nós ficamos pensando que essas são as lutas do mundo, né? São as nossas grandes lutas. E a maior tarefa que nós temos aqui é exatamente dessa melhoria espiritual, né? Da busca dessa verdadeira propriedade. Então, nós estamos aqui como nós poderíamos comparar a nossa vida a uma balança, onde as duas bandejas, numa tem aqueles pensamentos menos nobres, digamos assim, o nosso lado negativo, né, que vem também com uma carga de influência do plano espiritual inferior, e na outra bandeja, a nossa parte positiva. E o livre-arbítrio é que vai dar a direção final, né? Então, essa parte positiva também com as influências benéficas, né, dos nossos amigos espirituais, que sempre estão querendo nos ajudar, mas o nosso livre-arbítrio é que vai definir para que lado nós vamos pender, né? O que nós vamos alimentar, o que nós vamos atrair também para nós, magneticamente falando, né? Porque todos temos esse magnetismo, e nós nos ligamos pelo pensamento, fazendo essa sintonia mental. E como é que os amigos espirituais não, os obsessores, né, nos influenciam quando eles querem nos prejudicar? Intensificando aqueles nossos desejos, né, aquelas nossas tendências inferiores. Por exemplo, se o cidadão é um avarento, como tem lá no livro Ação e Reação, que ele só pensa, né, a cobiça é a ideia principal dele, o que eles faziam? Eles intensificavam isso nele e plasmavam ideias de que o vizinho ia vender o seu sítio. Então, quando ele voltou, que ele estava dormindo, quando eles plasmaram essa ideia que ele voltou, ele estava feliz da vida, que ele ia lá comprar o sítio, enfim. Então, é assim que eles vão nos influenciando, né? Mas nós temos os recursos também, os amigos espirituais estão sempre nos ajudando, e nós temos também a beleza dessa doutrina que nos ensina, né? Que nos faz ver de uma outra forma, que nos protege de alguma forma. E é como quando Jesus, conversando com a Sara, que é a esposa do Benjamim, no livro Jesus no Lar,
ela pergunta para ele, mas como edificar o reino de Deus no coração? E ele pergunta para ela como é que quais são as atividades que vocês têm em casa? Ele diz, nós criamos cabras. Diz, então, e como é que você faz para manter o leite puro? Nós precisamos lavar muitos vasos para que não fique ali nenhum detrito e isso não contamine o leite. Pois o nosso coração é da mesma forma. Nós precisamos purificar a nossa alma para que os elementos do alto venham e não se misturem com a sujeira do nosso íntimo. Vejam que coisa importante, que coisa bonita isso. Para que a gente possa usar esses elementos que a gente recebe de maneira pura. E leve isso adiante também na divulgação desse trabalho com pureza doutrinária. Então, a nossa tarefa aqui, ela é extremamente importante nesse sentido do nosso autoaprimoramento. Tem uma frase que Jesus diz assim, que nós devemos pôr as palavras em nossos ouvidos. É no Evangelho de Lucas. Colocar as palavras nos nossos ouvidos, porque ele diz que nós vivemos numa inquietação tão grande com as coisas que nós não conseguimos ouvir o que vem do alto. Nós não conseguimos sentir, porque os ensinamentos de Jesus a gente precisa sentir, né? Não adianta só a teoria, nós precisamos do sentimento. E ele diz que depois não sabe por que as coisas dão errado. Emmanuel, né, comenta e diz, depois a gente não sabe por que as coisas dão errado, porque a gente fica querendo, nessa agitação toda, fazer essa mistura e levar isso adiante, não dá, né? A gente precisa purificar o nosso coração, aliviar a nossa alma. O Chico diz assim que as tentações são como se um cachorro muito bravo viesse atrás de nós correndo e nós fugindo do cachorro, mas com desejo que ele nos pegasse. São as tentações. Porque entra ali o nosso desejo ainda, né? As coisas que nós trazemos do passado e que vêm de longa data, mas que a gente precisa começar a dominar, né? Precisa começar a trabalhar, precisa modificar, né, para conquistar essa paz do Cristo, que é cultivada dentro do Espírito. Não é? Tem uma lição que ele fala da paz do mundo e da paz do Cristo. A paz do Cristo é cultivada na alma. É com essas conquistas morais, com a elevação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, que nós vamos desenvolver, enfim. Mas eu vou deixar um pouquinho para a Grace também, que a Grace também gosta de te dar uma palavrinha. Não, eu aqui não sou conduzo. Eu sou a da síntese, sabe? Eu vou comentar uma coisa, então. Dentro desse estudo todo, me vinha na mente agora, assim, que a gente não anda sozinha, né? Nós estamos com a nossa família de relação, família do coração, família espiritual. E o Chico fala muito dos pais difíceis, dos filhos diferentes, né? Dessas situações todas aqui humanas que fazem sofrer o nosso coração. Muitas vezes não sentindo aquela compreensão que se gostaria de sentir, por parte de um, por parte de outro, essas diferenças que nós buscamos harmonizar do passado, esses conflitos, esses problemas todos que foram deixados lá atrás, que nós precisamos ajustar, porque a gente não vai sozinho, a gente não anda sozinho, a gente vai, e como aconteceu com o Dr. Bezerra, né? Vai para a espiritualidade, pode até ir além, mas chega lá, se um dia acontece, e ele diz o quê? Não posso ainda seguir adiante enquanto tudo isso aí estiver acontecendo ali na Terra. Enquanto todos esses problemas estiverem lá, a gente tem que estar lá para ajudar, é lá que a gente tem que estar para ajudar. Imagina a gente, dentro da nossa pequenez, né? Vendo um filho, né? Num problema grave, um ente querido lá, perdido, perturbado.
nosso coração realmente precisa que a gente ande junto, então a gente precisa trabalhar nessa grande corrente dos sentimentos, essa grande corrente. E no livro aqui, A Vida Conta, tem uma passagem muito linda. Várias, todas elas são, mas tem uma aqui que eu vou tentar resumir um pouquinho, me lembrei aqui. A de número 8, a ponte de luz, que o apóstolo Pedro se aproximou de Jesus em determinado momento e disse assim: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino de amor está dentro de nós. Mas deve haver no além um país de beleza, mais sublime que esse sol que a gente vê aqui, com esse fulgor e grandeza. Onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso, existe essa ponte de luz? E Jesus entrou em recesso, examinando como iria trazer a palavra de luz. Ficou circunvagando o olhar nessas pedras do morro, depois de cumprida reflexão, falou a esse companheiro: ouve, Pedro, em verdade essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas nós ainda temos que atingi-la pela velha estrada humana. E como será esse caminho, Senhor? Onde será? Como estruturaremos essa mudança? Jesus foi dizendo a ele: Pedro, coração que o escolha às vezes vai sozinho. E quase não tem senão renúncia e dor. Mesmo que viva fazendo o bem, sofre o assédio do mal, que o vergasta e o procura, reduzi-lo à penúria e a desfalecimento. Quem busca nessa vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória conhecerá de perto o sofrimento e há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem em todos os instantes, e mesmo que o mal pareça o vencedor, confiando em Deus doará mais amor. E assim o Cristo foi, tentando explicar para o Pedro as modificações necessárias da alma que ele precisaria sentir, entender e trabalhar para um dia conseguir alcançar. Depois, lá adiante no Calvário, Pedro, entre os transeuntes, se escondendo, de alguma maneira sofrendo, chorando e vendo o martírio, aquela gritaria feroz, demonstrando um aguaceiro que vinha. Pedro foi lá e aflito e atento, se aproximou de Jesus, chorou ao ver o amigo ali morto. Mas ao fitá-lo, ele escutou nos recessos do próprio ser uma voz que mesmo ali naquele momento veio das alturas. Pedro, segue, não temas, crê somente, recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e flagela é aquela ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Maria Dolores, então a gente vê que a estrada da terra ela é dura mesmo, porque a gente vai se confrontar com todos os nossos erros, com toda essa bagagem do passado que a gente traz para botar em ordem, para tirar o que não serve, para buscar o que pode ser usado, para fazer a renovação para o futuro e para um dia acertar o passo no caminho. Márcia, eu vou deixar contigo, senão... Mas eu me lembrei, tu falaste do Bezerra de Menezes, né? E ele também nos mostra o quanto isso vale a pena, o quanto essa luta, essa mudança vale a pena, porque ele foi um apóstolo do Cristo na Terra, né? O médico dos pobres. E ele chegou no plano espiritual, ele estava dormindo, veio uma emissária da Maria Santíssima, Celina, para acordá-lo. Aí acordou, ele viu todos aqueles amigos, companheiros da doutrina, tudo. Ela chamou, levou ele até a janela para ele ver lá fora, estava cheio de espíritos. Ele olhou e disse: mas quem são? Eu não conheço ninguém. Ele disse assim: aqui estão todos aqueles que você amparou, que você cuidou, que você doutrinou, que você atendeu sem cobrar nada, enfim. E ele disse assim: a felicidade verdadeira existe sim.
e ela tem o tamanho dos deveres cumpridos no bem. Vale a pena essa luta para melhorar. Vale a pena esse trabalho íntimo que a gente faz. Demorado, longo, né? Ainda vamos tropeçar muito, cair tantas vezes, mas a gente tem que perseverar, tem que seguir firme, porque Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos. Ele disse que estaria conosco até o fim. Ele disse que nós somos as ovelhas, ele conhece as ovelhas. E elas jamais perecerão ou largarão a sua mão. Em outras palavras, claro, né? Mas ele estará conosco até o fim. Então, carregamos as nossas cruzes, porque ele vai nos ajudar. Ele está nos ajudando a carregar essa cruz. Então, todas as dificuldades que nós temos no caminho fazem parte dessa luta. E, como diz a Meimei, né, no livro Amizade, isso é o momento do nosso testemunho. É a hora de nós darmos o nosso testemunho, o testemunho da nossa fé. E podemos ter a certeza que, através do nosso trabalho, da continuação dele, Deus estará agindo do outro lado em nosso benefício. Então, sigamos com fé. Sigamos buscando essa melhoria, fazendo esse trabalho íntimo, tão importante, tão belo e tão gostoso. Com certeza, Márcia. Excelente colaboração. Eu acho que a Nailin caiu, né? A nossa conexão com a Nailin, ela foi interrompida. A gente está sem áudio e sem vídeo da Nailin, tá? Vamos aguardar ver se ela retorna. Mas, de qualquer maneira, a gente já está encerrando, né? Chegou a Nailin de novo. Vamos encerrar, então, porque o nosso tempo já está estourando, tá? Mas, assim, eu gostaria de apenas complementar o que foi colocado por vocês, né? Sobre a verdadeira propriedade e a necessidade da nossa reforma íntima ser efetivamente uma das grandes riquezas que a gente leva para o plano espiritual, não deixando de lembrar que também o conhecimento adquirido é uma verdadeira propriedade. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós estudamos, tudo que nós construímos aqui de saber também é uma grande propriedade. Só queria complementar, né, para a gente encerrar, que é muito importante a gente saber que nós estamos sempre aprendendo e aquilo que nós estamos aprendendo passará conosco junto para o nosso plano espiritual, lá nossa bagagem de coisas positivas que nós vamos levando. Nós viemos afinar os nossos instrumentos. Exato, exatamente. Meninas, muito obrigada pela colaboração de vocês. Hoje, na nossa família, Jesus em Família aqui, a Marcinha e a Nailin, né? Então, vamos encerrar, então, fazendo a nossa prece. E, neste momento, então, eu convido a vocês duas e também a todos aqueles que estão conosco para que nós possamos, então, receber do plano espiritual, como disse a Márcia, que nós possamos entrar em sintonia com esses mentores que nos trazem as mais diversas possibilidades para o nosso crescimento, que nós possamos abrir o nosso coração para entendê-los, para captar as suas mensagens, para sentir as suas vibrações que nos impulsionam, então, para um crescimento espiritual, para a aquisição da nossa verdadeira propriedade, através dos nossos sentimentos lapidados, da nossa vontade no bem, dos nossos conhecimentos, da construção de novos afetos, do resgate de alguns afetos perdidos, através do perdão, que nós possamos, então, cada vez nos ligarmos mais ao nosso Mestre Jesus. E que Ele, através dos seus mensageiros, benfeitores, envie para a casa de cada um de nós que estamos aqui reunidos, num só coração, numa só prece, neste momento, que cada um receba aquilo que necessita.
o amparo, a coragem, a força, a saúde física, o equilíbrio emocional. E assim, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima, nós agradecemos por tudo que recebemos neste momento. E dessa forma, então, vamos dar por encerrado nosso trabalho dessa noite, agradecendo a Márcia Amaral, a Nailene Caldas, muito obrigada por estarem conosco aqui em casa. É um prazer sempre. Prazer. Um beijo grande, um beijo para todos vocês. E amanhã nós temos palestra doutrinária na Paz e Amor Virtual. Não é, Paulo? Isso. Às 15 horas. Às 15 horas. Isso. Vamos dar um recadinho? O que tem quarta-feira? Quarta-feira nós temos um encontro especial. Nós estaremos com Eugênio de Pedro Leopoldo, falando sobre Chico Xavier. Os caminhos de Chico Xavier. Exatamente. Vai ser muito legal. Nós já estamos animados, então que você também esteja conosco e que convide, né, os seus familiares, os seus amigos, aquelas pessoas para quem você acha que pode ser legal ela conhecer essas coisas do Chico, né, que nos encantam a nós todos e com certeza vai encantar aí aos seus amigos, aos seus familiares também, tá bom? Então, estão todos convidados na próxima quarta-feira, 21 horas, aqui no GEF, no Jesus em Família. Um beijo. Fiquem com Deus.